Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner da Francesca Educação Financeira. Bom dia, Diegão, bom dia a todos aí que nos acompanham. Mais uma vez aqui no nosso Morning Call, todos os dias às 7h30 para falarmos sobre mercado. Hoje a nossa edição de número 32 do Morning Call, dia 21 de janeiro de 2021. Vamos falar um pouquinho aí sobre o fechamento de ontem, diferente do que nós imaginávamos. Infelizmente, a Bolsa Brasileira, mesmo em meio a um otimismo aí com o mercado internacional, a Bolsa Brasileira não conseguiu superar a marca e caiu abaixo dos 120 pontos ontem. Ontem, Estados Unidos e Europa tiveram aí bons momentos de alta, principalmente aí com a posse do presidente norte-americano Joe Biden, mas a Bolsa Brasileira não rendeu. O cenário aí de aumento de casos de coronavírus, possibilidade de novas medidas restritivas, principalmente no estado de São Paulo, com algumas regiões voltando aí a uma área mais grave aí de riscos de contaminação, e também por conta dos insumos que eram para vir da China e não tem previsão de vinda para a produção de vacina. Então, mesmo com a aprovação de vacina, mesmo com diversas situações, a onda política brasileira fez com que, infelizmente, a Bolsa Brasileira mais uma vez perdesse aí os 120 mil pontos. Mas vamos lá, vamos falar sobre o fechamento de ontem e a expectativa para hoje, visto que temos aí diversas notícias positivas aí para o cenário, principalmente quando olhamos aí para a posse do presidente norte-americano Joe Biden, que traz uma novidade, um respiro para o mercado financeiro. Ontem, como eu falei já anteriormente, Ibovespa perdeu os 120 mil pontos, fechou a 119.646 pontos, uma queda de 0,82%. O dólar voltou a ter queda, ontem fechou a 5,31, uma queda de 0,63%. E nos Estados Unidos aí vemos aí as principais altas, vemos aí as bolsas americanas superando recordes novamente, batendo recordes. Nasdaq com quase 2% de alta, 1,97, fechou a 13.457 pontos. S&P alta de 1,36, fechando a 3.850 pontos. E Dow Jones ontem com alta de 0,83 a 31.188 pontos. A Europa, como eu disse, não foi diferente, ela veio também num cenário de alta, aproveitando aí a realidade do mercado norte-americano. O euro praticamente estável, né? É uma queda aí de 0,007, né? Quase um James Bond, mas fechou aí aos mesmos 6,42 ontem. Alemanha, o DAX alemão com alta de 0,77, França com alta de 0,53 e Reino Unido com alta de 0,41. Então, realmente demonstrando aí essa realidade em relação ao mercado norte-americano, que favoreceu essa alta no restante do mundo. A China aí retomando altas, vale a pena, a gente vai falar sobre isso aí. Ontem as ações do Alibaba, né, a empresa do Jack Ma, valorizou muito, e isso trouxe também valorização com as demais moedas, as demais ações da China. Ontem a China fechou com alta de 1,46 a 15.223 pontos, enquanto o Japão teve uma leve queda, uma queda de 0,38 a 28.523 pontos. Lembrando aí que o Japão aí está realizando muito dos lucros aí. O Japão está na maior alta dos últimos 30 anos, né? E isso agora tem feito um pouco de realização, juntamente aí com os problemas de coronavírus na região de Tóquio, aí, que houve lockdown em algumas regiões, medidas restritivas, o que acaba interferindo também na bolsa japonesa. Olhando para o cenário de criptomoedas, né, a oscilação constante das criptomoedas, Bitcoin sobe, desce, sobe, desce. Ontem o Bitcoin teve uma queda de quase 5%, 4,95%. O Ethereum também fechando aí com queda de 5,16%. Lembrando aí que o Bitcoin vinha aí de uma alta no ano passado aí de mais de 300%. Olhando para o petróleo futuro, com toda a realidade de aumento de casos de coronavírus, aumento de medidas restritivas na Europa, ainda assim o petróleo futuro teve leve alta ontem. O Brent fechou a 55,97 dólares o barril e o WTI a 53,26.
Hoje já se espera uma oscilação um pouco menor, talvez uma leve queda em relação ao petróleo. Vamos falar sobre o fechamento das empresas de ontem. Ontem nós tivemos aí as principais altas, BTOW, alta de 8,39%. Ontem as varejistas fizeram um estrago na Bolsa Brasileira, uma valorização bem grande, principalmente aí de empresas mais digitalizadas. BTOW fechou a 87,38. Magazine Luiza, Magalu, a queridinha da Bolsa Brasileira, 5,27 de alta a 25,35. Lame 4, que é Lojas Americanas, alta de 4,18 a 25,68. A HGTX, que é Loja Zering, a 1,92, fechando a 17,03. E Ultrapar com alta de 1,62 a 22,55. Aí Ultrapar, a gente vai falar também sobre isso, muito em função de uma notícia positiva em relação a Ultrapar e uma negociação com Petrobras. Falando aí das varejistas, como eu disse aí, tiveram uma forte alta, Via Varejo também ontem teve uma boa valorização, bem menor do que as demais, mas também teve boa valorização, o que mostra aí essa retomada aí do setor talvez, e obviamente as empresas mais digitalizadas nesse momento aí se favorecendo em relação às blue chips, as principais ações da bolsa aí que tiveram queda ontem. Falando dessas quedas, nós tivemos ontem Prio 3, a maior queda, 3,67%, fechou a R$ 70,80. Embraer com 3,38 de queda, fechando a 9,15. Sambi11 novamente aqui figurando entre as principais baixas, né? Lembra que lá na semana passada eu já falei sobre Sambi11, que existe aí uma expectativa de alguns agentes reguladores falarem em ela cair até 35% no ano, as ações aí de Sambi11. Ontem teve aí queda de 2,56, obviamente aí deve ser analisado com calma, isso não é recomendação de compra ou venda. Semig que mesmo se desfazendo daquela posição da Light, onde ela teve aí uma valorização naquelas semanas, agora figurando aí novamente entre as principais baixas, 2,40 de queda, e Natura também aqui novamente com queda de 2,27, fechando ontem a R$ 50,02. Olhando para a agenda econômica, hoje nós não temos uma agenda importante aí, em indicadores brasileiros, mas vale a pena nós comentarmos aqui no nosso Morning Call que esperar do mercado, a reunião do Copom ontem. A reunião do Copom manteve ontem aí a taxa de juros básica, a Selic, a 2% ao ano e tirou aquela expectativa de manutenção. A partir de agora, segundo indicativa, o Copom vai analisar a cada reunião a inflação e a taxa de juros. Provavelmente, enquanto se mantiver a taxa de juros abaixo do centro da meta, não deve haver um novo aumento na taxa Selic. Obviamente, aí, o mercado tem precificado aí a Selic em 3,25% até o final de 2021. Agora, o mais importante é aguardarmos até terça-feira da próxima semana, onde o Copom aí vai divulgar a sua ata e ali aparece realmente o que é o planejamento aí para os próximos meses. Olhando aí para indicadores internacionais, nós temos hoje divulgação aí do índice de sentimento da indústria lá no Reino Unido, decisão sobre a taxa de juros básica do Banco Central Europeu e novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Lembrando aí que essa é uma expectativa agora muito grande, porque é o primeiro indicador de seguro-desemprego que será no governo Biden. Falando aí de política, né? A tônica da política, se você acompanha o nosso Morning Call todos os dias aqui, você sabe que há muito tempo nós falamos sobre a disputa na Câmara e no Senado, que vai ser a tônica, a retórica, até o início de fevereiro. E essa disputa aí, ela pode influenciar muito, principalmente aí em questões fiscais, em questões aí de aprovação. E por isso qualquer burburinho aí movimenta muito o mercado brasileiro. Falando aí em Senado, então, a disputa do Senado aí, a Simone Tebet, que infelizmente ou felizmente, né, depende aí do ponto de vista, mas é a candidata do MDB e ela está bem atrás do candidato apoiado lá por Davi Alcolumbre, do Pacheco.
e ela tentou buscar voto das mulheres inicialmente, ainda assim tem bem menos apoio do que o outro candidato, e agora ela foca em empresários, porque indo atrás dos empresários eles podem pressionar aí os seus candidatos, os seus senadores a mudar o seu voto também. Então essa é a tônica do dia. Simone Tebet indo buscar apoio dos empresários. Já na Câmara, o Baleia Rossi ele tenta recuperar a vantagem que ele tinha. Ontem nós falamos aqui e divulgamos que Arthur Lira, do PP, que é o candidato apoiado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, ele havia retomado uma vantagem em quantidade de votos. E agora Baleia Rossi, que é o candidato apoiado por Rodrigo Maia, tenta recuperar isso, focando no DEM e no PSDB. Com isso, ele foi atrás do ACM Neto e do FHC para trazer o Democratas e o PSDB aí para o lado dele e tentar ganhar a eleição dentro da Câmara. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, foi acionada aí por diversos partidos, diversos parlamentares, juristas e etc., para julgar irregularidades do presidente Jair Bolsonaro, né? Falando aí que deveria haver um impeachment, que Bolsonaro estava tomando algumas medidas aí que não eram corretas em relação à pandemia. E a PGR disse que cabe exclusivamente, então, ao Legislativo julgar possíveis irregularidades e aí, se for o caso, algum pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Lembre-se também que há um boato de uma possível paralisação no início de fevereiro dos caminhoneiros, né? Igual nós tivemos lá em 2018, se você lembra do caso, 2019, perdão. E o governo, para tentar amenizar a situação aí dos caminhoneiros, ele zerou os impostos de importação de pneus. Então é uma forma de tentar amenizar aí essa situação e obviamente aí negociar para que não haja essa paralisação novamente. Se você lembra, foi um caos naquele momento. E agora, depois de muito chove não molha, aonde o presidente Jair Bolsonaro várias e várias vezes disse que havia queria defender o Trump até o final, que havia fraude na eleição norte-americana. Agora, até que enfim, Bolsonaro felicitou Biden pela vitória, inclusive mandou uma carta para ele, divulgou essa carta e esperamos aí que realmente essas situações sejam relevadas. E lembrando que a China e Estados Unidos são as duas grandes potências e dois grandes parceiros comerciais do Brasil. Não podemos ficar de cara virada com eles, né? E aí cabe ao nosso presidente Jair Bolsonaro também felicitar e ter esse bom relacionamento aí juntamente com Biden, que está propondo um governo um pouco diferente do que o governo anterior que nós tivemos aí com Donald Trump. Olhando aí para a economia, como eu falei, o Copom mantém a taxa Selic a 2%. Agora o mais importante é nós olharmos aí para terça-feira, onde será divulgada a ata do Copom, aonde sim conseguiremos ter pelo menos um norte do que esperar para as próximas reuniões. O Copom é que se reúne a cada 45 dias para definir, para discutir a taxa Selic. Falando em vacinação, existe todo aquele problema da vacina da Fiocruz, que não tem insumos, ainda a briga do Brasil com a China, os diplomatas brasileiros falando besteira para a China e a China segurando a questão de insumos para a produção da vacina. O governo de São Paulo, juntamente com o diretor do Butantan, disse que em 10 dias os insumos para a produção da Coronavac, que é a vacina chinesa em parceria aí com o Butantan, devem chegar no Brasil para daí sim produzir aquelas 5 milhões de doses que foram aprovadas aí já também pela Anvisa. Novamente falando da Sputnik V, é aquela vacina russa, né? A vacina russa foi dada entrada para uso emergencial no Brasil. A Anvisa disse que faltavam informações e agora o STF deu 72 horas para que a Anvisa decida sobre o uso emergencial e, obviamente, se faltar alguma coisa, peça isso de uma vez. Falando em economia norte-americana, também nós temos aí o Biden no seu discurso fala em união dos norte-americanos. Inclusive ele falou aí aos apoiadores de Donald Trump para unir os Estados Unidos
e recuperar o país, recuperar a situação pós-coronavírus. Com isso, obviamente, o mercado se movimenta em cenário positivo. Falando então sobre o mercado corporativo, aí para finalizarmos nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, a Petrobras ela recebeu oferta aí de 1,2 bilhões de reais pela refinaria no Rio Grande do Sul. Essa é a notícia importante ali que impactou principalmente aí quando nós falamos aí de Petrobras. Essa oferta aí pode ser aceita, vamos ver, ainda não tem uma definição, mas movimenta bastante o mercado essa oferta aí de 1,2 bilhões de reais por essa refinaria no Rio Grande do Sul. O Jack Ma, lembra do Jack Ma, né, o dono da Alibaba, do Ant Group? Ele havia sumido, ficou mais de 3 meses desaparecido, havia toda uma teoria da conspiração. Onde está o Wally? Opa, não, onde está o Jack Ma, né? Era a piadinha do momento, o meme do momento. Ontem, em vídeo, Jack Ma reapareceu, ainda acende uma grande polêmica, né? Porque não se sabe por que ele estava sumido, não se sabe o que aconteceu, se ele estava preso, se ele está fugindo do governo chinês, mas com a aparição dele, as ações do Alibaba ontem tiveram quase 10% de alta. Falando ainda em mundo corporativo, o CAD pode restringir a venda ou parte da venda da rede móvel da Oi. Lembrando que a Oi, na sua recuperação judicial, que já dura quase 5 anos, né? A Oi vendeu parte das suas redes de transmissão e agora tem a negociação em relação à parte móvel e o CAD pode restringir essa venda. Então, temos que ficar atento aí, lembrando que Oi foi uma das ações que oscilou bastante aí no ano passado. E a Vale hoje ela vai se reunir com o governo de Minas Gerais para discutir sobre Brumadinho. Se você lembra, Brumadinho foi lá, está completando 2 anos aí do rompimento da barragem de Brumadinho. Acho que pelo menos 2 anos, e a Vale está em negociação com o governo de Minas sobre a indenização. Lembrando que na última reunião que teve não houve acordo nenhum, a Vale fez uma proposta que foi rechaçada pelo governo de Minas e agora teremos novamente uma reunião hoje para discutir aí sobre Brumadinho. Essas foram as principais notícias, lembrando que hoje, com o otimismo aí do Donald Trump ter saído, ter deixado o poder lá nos Estados Unidos, Joe Biden vindo aí principalmente com um discurso mais tranquilo. Bom dia, Ricardo. Bem-vindo aí, nos acompanhe todo dia aí no nosso Morning Call com as principais informações do mercado. Então, como nós falávamos aí, Joe Biden vem com um discurso um pouco diferente do que tinha o presidente norte-americano Donald Trump, fala em união e com isso as ações da Europa, Estados Unidos e Ásia disparam e provavelmente aí nós teremos aí um dia bem mais tranquilo. Obviamente que o cenário brasileiro existe aí uma realidade distinta, visto que a política brasileira pode interferir e muito em relação às ações, em relação ao mercado. Mas a princípio teremos um dia com menor oscilação e esperamos aí retomada dos 120 mil pontos, retomada de investimento, mesmo porque com a manutenção da Selic em 2% ao ano, provavelmente os investidores devem tomar mais risco e se manter ainda mais no mercado acionário. Mais um dia aqui com vocês, amanhã nos vemos novamente, todos os dias às 7h30, nosso Morning Call, o que esperar do mercado. Nos acompanhe, muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até amanhã.